Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou. Você crê nisso? Querido, essa tem que ser a expectativa da minha e da sua vida todos os dias acerca de coisas maiores e melhores acontecendo, porque a Bíblia diz que é assim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, cada dia Ele tem algo para compartilhar ao seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Bíblia em um ano. Eu sou Leandro Machado e é um privilégio mesmo estar aqui com você para ler a Bíblia, exatamente isso, ler aquilo que vai mudar a sua vida. Então pega a sua Bíblia comigo aqui, ó. Já estou com a minha, vai para Romanos capítulo de número 12. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho, segue nas redes sociais o Leandro Machado, porque todo dia tem conteúdo para abençoar a sua vida. Então nós estamos aqui para ler a Bíblia junto e nesse ano todo nós vamos, querido, ler de Gênesis a Apocalipse. Então Romanos 12, a partir do verso número 1, ele vai dizer assim, ó: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a maneira de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma, nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica. Assim também o corpo de Cristo, somos membros diferentes, mas do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Verso 6. Deus, em sua graça, nos concedeu dons diferentes. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. O seu dom se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de retribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem, as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom. Ame-se com amor fraternal e tenha o prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na dificuldade e não parem de orar. Quando os membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão e sejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoe aqueles que vos perseguem, não amaldiçoem, mas orem, os abençoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam sempre em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se meu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dar-lhe-ei de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Já escreve aqui comigo: vença o mal praticando o bem. Gente, essa é a atitude do cristão. Independente do que as pessoas fazem pra gente, nós vamos sempre pagar com o bem. É por isso que estão falando mal de mim. Problema de quem está falando. Você vai continuar fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo. Bora lá, 1 Samuel, capítulo de número 23 e 24 agora. Ele diz assim, ó, 1 Samuel 23, 1, ó. Um dia, Davi recebeu a notícia que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entreguei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila e massacraram os filisteus. Tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila, agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou nas minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens.
Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu para Abiatar o sacerdote trazer o colete sacerdotal. Então Davi orou e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me tirar e vão me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme eu vi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: Ele virá. Mais uma vez Davi perguntou aos líderes de Keila: Entregarão a mim e aos meus homens para Saul? E o Senhor respondeu: Sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir para Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas regiões das montanhas de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Horesa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será rei de Israel e eu serei o segundo no seu comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Horesa. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Horesa, na colina de Haquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei. Nós apanharemos Davi e entregaremos nas suas mãos. Que o Senhor abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês se ele estiver naquela região. Eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Ele estava com muito ódio de Davi, né? Ele diz: Homens de Zif voltaram então para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom durante muito tempo. Saul, porém, continuou a persegui-lo em toda aquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos da montanha. Davi fugia apressadamente de Saul, no mesmo instante que Saul e seus homens cercavam Davi e seus homens para prendê-los. Chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampando passou a ser chamado de Selah Hamalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas regiões das fortalezas em Engedi ou Engedi. Capítulo 28 de 1 Samuel, verso 1. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado que Davi tinha ido para o deserto em Engedi ou Engedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi. Seus homens perto das rochas onde viviam as cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo da mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: Ó meu senhor rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: Porque o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu lhe procuro para fazer mal? Hoje mesmo o rei pôde ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão, um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não te matei, rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio: de pessoas perversas vêm atos perversos.
Por isso, ó rei, pode estar certo que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar, a quem persegue, um cão morto, uma pulga, que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo? É meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso para comigo, pois o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha ele em suas mãos? Que o Senhor o recompense com bem pela bondade que mostrou para mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, o rei de todo o reino de Israel. Ele prosperará em seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Gente, olha que coisa fantástica. Eu vejo que essa é a atitude do cristão verdadeiro. Nunca pague o mal com o mal. Sempre pague o mal com o bem. Muito bom, atitude nobre e honrosa. Bora lá então, Salmos agora 67. Vamos ver aqui, né, um pouquinho mais de salmo que fala sobre quem Deus é, conta as histórias que o salmista passou. E vamos ver o título aqui, ele diz assim, ó: Ao regente do coral, cântico, né, do salmo para ser acompanhado com instrumento de cordas. Ele vai dizer assim: Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações por toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante a sua alegria, pois governas com os povos e com justiça, e guia as nações por toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, e sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará as suas colheitas a Deus, o nosso Deus abençoará ricamente. Sim, o nosso Deus abençoará todos os habitantes da terra que irão temer. Então a gente vê aqui, mais uma vez, né, o salmista falando da grandeza de Deus, daquilo que Deus faz, e eu acho que isso é um bom hábito para a gente. Precisamos constantemente lembrar do tamanho do nosso Deus, do poder do nosso Deus, e assim fazendo, nós não iremos temer nenhum dia mal. Gente, quanta coisa boa a gente aprendeu aqui, não é? Quanto princípio. Começando de Romanos 12, falando sobre a importância de renovar a mente para desfrutar do melhor de Deus, depois sobre a importância de cuidar das pessoas, né? Falando que nós somos um só corpo. A maioria das pessoas só lê, né, os 2 primeiros versículos de Romanos 12, mas não. Existe muito mais coisa ali para a gente aprender, para a gente crescer. Deixa eu beber minha aguinha. E se você, querido, fizer o que a Bíblia está ensinando lá, você vai ser grandemente abençoado. E aí chega a nos constranger, não é essa honra que Davi tem para com Saul. E eu quero deixar claro para você, Saul não era bom para Davi, mas isso não mudou o quão bom Davi era. Sabe, a maldade das pessoas não pode mudar a sua bondade. Continue fazendo aquilo que é correto, independente do que as pessoas estão fazendo para você. Vamos fazer a oração? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de estar junto com cada escudeiro, cada homem e mulher que tem se esforçado diariamente para ler a Bíblia. Eu sei, Pai, que em dias atuais, o que muitas pessoas deveriam fazer, elas não fazem. Muito crente deveria ler a Bíblia, mas não lê. Preferem assistir e maratonar séries, preferem fazer tantas coisas, Pai, que não edificam. E eu oro, Pai, para que presentes mesmo, que retribuições da parte do Senhor possam se manifestar, Pai, por causa da fidelidade de cada escudeiro que tem dia após dia, Pai, aqui assistido, que tem lido a palavra, que tem crido, que tem praticado. Obrigado mesmo, Pai, por homens e mulheres de valores muito maiores do que o do mundo, Pai, se levantando nesses dias. Eu te agradeço pela sua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Escreve aqui embaixo alguma coisa que falou no seu coração. Para mim, o que mais me marcou foi essa honra de Davi, né? Ele pagando, né, o mal com o bem. Que coisa fantástica. Compartilhe com a pessoa que você ama, deixa o like aqui no vídeo e eu te espero amanhã no nosso próximo Bíblia em um Ano. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.